6 anos após o sumiço de sua filha, Simone não perdeu a esperança de encontrá-la. Mas enquanto trabalhava como faxineira em uma mansão, o destino lhe revelou algo que jamais poderia imaginar. Simone estava empurrando o carrinho de bebê no parque, aproveitando o sol da tarde com sua bebê recém-nascida Clara, enquanto conversava ao telefone com sua amiga de infância. Simone estava feliz, apesar de toda a dificuldade de ser mãe solteira, finalmente, tinha conseguido um pouco de tempo livre para se distrair e relaxar. Enquanto falava ao telefone, Simone percebeu que havia um cachorro latindo incansavelmente perto dela, e se virou para olhar. Ela estava distraída, tentando entender em meio aos irritantes latidos, o que sua amiga dizia, e por que aquele cachorro estava latindo tanto. Após desligar a ligação, Simone foi conferir se sua filha não havia acordado por conta dos latidos, mas quando se deu conta, seu coração afundou em seu peito. O carrinho de bebê estava vazio, e Clara não estava mais lá. Simone ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela tentou gritar, mas estava tão em choque, que a voz não saía. Correu de um lado para o outro, perguntando a todos que passavam pelo parque, se tinham visto alguém com uma bebê pequena nos braços. Alguns ignoraram, enquanto outros tentaram ajudar, mas sem sucesso. Simone entrou em desespero, e caiu de joelhos, chorando e gritando pelo nome de sua filha. Ela nunca tinha sentido tanta dor e angústia em sua vida. A polícia foi chamada, e fizeram uma busca pelo parque e arredores, mas não encontraram nenhum sinal de Clara. Com um piscar de olhos, a criança havia sumido sem deixar nenhum rastro. Simone ficou inconsolável, perguntando a si própria como poderia ter perdido sua filha assim. Ela não conseguia comer ou dormir, e sua vida se transformou em um completo vazio sem sentido. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Simone continuou procurando por sua filha em todos os lugares possíveis, mas não encontrou nenhum sinal dela. Ela passou a viver uma vida solitária, cheia de tristeza e dor. Sua única esperança era que algum dia, ela pudesse encontrar sua filhinha. 6 anos já haviam se passado, e a vida de Simone continuava vazia e triste. Ela trabalhava como empregada doméstica em várias casas de família, mas nunca havia trabalhado em uma mansão como a que estava trabalhando agora, em seu recente emprego. Em seu primeiro dia, ela ficou impressionada com a grandeza e beleza do lugar. Ela se sentiu pequena em meio a tanta riqueza. Simone havia sido contratada por Patrícia, uma mulher rude e amarga. Ela sabia que seria difícil trabalhar para uma pessoa assim, mas o salário era bom, e ela estava precisando muito do dinheiro para sobreviver. Simone trabalhava incansavelmente para atender às demandas de Patrícia. Ela limpava a casa, lavava as roupas e fazia compras. Mas apesar de todos os esforços de Simone, Patrícia sempre encontrava algo para criticar. Ela reclamava da limpeza, das roupas, e de qualquer outra coisa que pudesse encontrar para reclamar. Porém, apesar das críticas constantes, ela continuava trabalhando duro, e não se importava, afinal, era uma forma de se manter com a cabeça ocupada em outras coisas, e não em sua filha. Dessa forma, os dias eram um pouco mais leves. Patrícia era casada com Eduardo, um homem de beleza radiante, e de um sorriso encantador. Ao contrário de sua esposa, ele era extremamente simpático e carismático, e tratava a todos com muito respeito. Simone não entendia como ele poderia estar com uma pessoa tão amarga, e tão diferente dele. O casal tinha uma filha chamada Isabela. Uma menininha meiga e muito inteligente. Porém Simone sentia pena da criança, pois notava o quanto ela era uma menina solitária, que vivia apenas aos cuidados da babá, sem a devida atenção da mãe. Sempre que Simone via a menina correndo pela casa, seu coração se entristecia, e seu dia ficava péssimo. Ela ficava lembrando de sua bebê Clara, e imaginando como ela estaria agora. Simone vivia com o peso da culpa, e não conseguia se perdoar. Seu dia apenas voltava a ter um pouco de luz, quando Eduardo chegava em casa. A beleza daquele homem ofuscava qualquer lugar, e deixava Simone encantada. Ela mal conseguia disfarçar. O homem sempre a cumprimentava e puxava algum assunto, deixando Simone completamente sem jeito e envergonhada. Mas com o decorrer do tempo, ela começou a se sentir mais à vontade, passando a conversar mais com ele. Enquanto isso, a esposa de Eduardo não parava em casa.
Ela sempre saía com as amigas, ia no salão, ou estava fazendo compras no shopping. Isso era um alívio para todos os empregados, pois o dia que ela não saía, o clima da casa ficava horrível. Eduardo e Patrícia discutiam frequentemente, e era perceptível por todos que o casamento deles era problemático. Um dia, após uma briga feia entre eles, Patrícia saiu de casa e foi dormir na casa de sua mãe. Eduardo já estava cansado de tantas brigas e desentendimentos, e quis desabafar com Simone. Porém seu expediente já estava no fim, e ela disse a ele que precisava ir embora. Eduardo pediu gentilmente a ela que ficasse um pouco mais para lhe fazer companhia. Não querendo ser grosseira, Simone então aceitou ficar mais algumas horas. Os dois ficaram horas tomando vinho e conversando. Eduardo então se aproximou de Simone de forma repentina, e deu-lhe um beijo. Naquele momento, Simone ficou sem reação, e perguntou-lhe o que estava fazendo, pois isso não poderia ter acontecido. Eduardo pediu-lhe desculpas e disse que lamentava, mas não aguentava mais segurar. Simone também sentia algo por ele, mas sabia que aquilo não era certo. Ela decidiu então ir embora, pois as coisas já haviam passado do limite. No dia seguinte, Patrícia já estava de volta, e estava furiosa. A babá da Isabela havia faltado, e ela estava prestes a sair para fazer as unhas. Simone estava chegando para iniciar seu expediente, quando foi surpreendida com a solicitação de Patrícia, para que ficasse aquele dia como babá. Simone não se importou, afinal seria muito mais fácil cuidar da menina do que limpar a casa. Ela cuidou da Isabela como se fosse sua filha, e pôde sentir como seria se Clara não tivesse desaparecido. Isabela era um amor de menina, e não tinha nada a ver com sua mãe. Simone até então, não havia tido nenhum contato tão próximo com a garota como estava tendo naquele momento, pois por conta da correria dos afazeres diários, nunca tinha se aproximado da menina. Simone estava penteando o cabelo de Isabela, e ouvindo ela contar animadamente sobre como foi seu dia na escola. Era a primeira vez que estavam juntas, mas conversavam e riam como se já se conhecessem há anos. Mas de repente, uma coisa chamou muito a atenção de Simone, e a deixou completamente gelada. Enquanto penteava o cabelo da Isabela, Simone notou uma mancha no pescoço da garota muito parecida com a que Clara tinha, e isso a deixou perplexa. A lembrança do desaparecimento de sua filha veio à tona, e mil coisas começaram a passar em sua cabeça. Ela então começou a pensar na hipótese de Isabela ser sua filha desaparecida. Simone perguntou para Isabela quantos anos tinha, e a garota lhe respondeu que era 6. Essa resposta mexeu ainda mais com Simone, aumentando suas suspeitas, pois foi exatamente há 6 anos, que sua pequena Clara havia desaparecido. Havia grande possibilidade de Isabela ser sua filha, mas ela precisava agir com cautela, e ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Simone aproveitou então para pegar um fio de cabelo de Isabela que estava no pente, e assim que possível, iria secretamente solicitar o DNA. Eduardo havia acabado de chegar em casa, e Simone tentava manter-se afastada dele, e não levantar nenhuma suspeita. Ela sabia que tinha sentimentos por ele, mas agora, suspeitava de todos, e não sabia exatamente quem ele era. Eduardo notou que Simone estava estranha e indiferente, mas ela tentou disfarçar, e disse que era por conta do cansaço. No dia seguinte, antes de retornar ao trabalho, Simone passou em uma clínica para solicitar o exame de DNA. Ela achou que teria a resposta no mesmo dia, mas ficou irritada ao saber que teria que aguardar uma semana para o exame ficar pronto. Ao chegar no trabalho, ela tentava agir normalmente, pois não podia deixar que descobrissem o que ela estava fazendo. Seu trabalho estava em jogo, e se Isabela realmente for sua filha, corria o risco de perdê-la novamente, já que provavelmente Eduardo e Patrícia poderiam fugir com a garota, caso descobrissem que ela estava investigando. Simone sempre observava Isabela brincando na casa e imaginando se realmente era sua filha. Seu coração estava apertado, e não estava aguentando tanta ansiedade. Uma semana, estava parecendo um ano. Enquanto isso, Eduardo tentava se aproximar novamente de Simone, se desculpando pelo que havia acontecido, acreditando que ela estava indiferente, por conta do beijo. Ela disse que estava tudo bem, e que era melhor esquecer o que havia acontecido entre eles, pois jamais iria acontecer novamente. Mas Eduardo, segurando na mão de Simone, disse que por mais que estava tentando, não conseguia tirar ela da cabeça, e que o que havia acontecido, significava muito para ele.
Simone estava confusa, pois sentia atração por Eduardo, mas ao mesmo tempo, sabia que se Isabela for realmente sua filha, isso significava que Patrícia e Eduardo poderiam ser os responsáveis pelo desaparecimento de sua bebê. Naquele momento, Patrícia havia chegado de forma silenciosa, e acabou ouvindo toda a conversa dos dois. A mulher ficou furiosa. Começou a discutir com o Eduardo, e em berros, expulsou Simone da casa. Simone ficou desesperada, sem saber o que fazer. Chorando, ela foi embora, sem ao menos conseguir despedir de Isabela. Mas sua maior preocupação agora, não era o desemprego, o sentimento pelo Eduardo, ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que tirava sua paz, era se Isabela realmente era sua filha perdida, e não queria ficar longe dela, até que se confirmasse o contrário. Ela passou dia após dia, ligando para a clínica para saber se o resultado do DNA estava pronto, até que finalmente chegou o dia dela descobrir a verdade. O exame estava pronto, e Simone não hesitou em ir buscá-lo imediatamente. Assim que chegou na clínica, deram a ela um envelope branco. Ali estava o resultado. O coração de Simone estava disparado, e suas mãos trêmulas. Ela não conseguia acreditar que estava prestes a descobrir a verdade. Quando finalmente abriu o envelope, seus olhos percorreram rapidamente a página, até que encontrou a resposta que tanto ansiava. Isabela era realmente sua filha. Simone sentiu uma imensa felicidade e alívio. Ela não podia acreditar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela lia e relia o resultado, para ter certeza que estava interpretando certo. Com o exame em mãos, Simone imediatamente correu para uma delegacia e contou toda a história. As autoridades policiais foram rápidas em tomar as medidas, levando Eduardo e Patrícia para a prisão. Eduardo estava em choque, sem saber o que estava acontecendo, imaginando que tudo não passava de um engano. Enquanto isso, Patrícia estava em lágrimas e visivelmente abalada. Ela sabia que não tinha mais saída. Depois de horas de interrogatório, Patrícia acabou confessando toda a verdade. Ela disse que havia pego a bebê no parque porque não iria estragar seu corpo com uma gestação, e que só fingiu uma gravidez por amor ao Eduardo, que queria muito ser pai. Então em um determinado dia, aproveitando que Eduardo estava viajando a trabalho, ela aproveitou para fingir que havia tido um parto antecipado, dizendo a ele que a criança já havia nascido. Patrícia, com sua frieza, fingiu ser a mãe de Clara por 6 anos, sem temer que um dia seria descoberta. Eduardo não acreditou quando ouviu a confissão de Patrícia. Jamais imaginava que ela seria capaz de fazer algo tão terrível e covarde. Com a confissão de Patrícia, ele foi libertado, e pôde prosseguir com sua vida, porém agora, seria longe de Isabela, ou melhor, longe de Clara, já que ela não era sua filha de verdade. Isso o deixou arrasado. Apesar de não ser o pai biológico, havia criado a garotinha com muito amor, e nunca deixou que faltasse nada a ela. Simone sabia que seria difícil Clara assimilar tudo o que estava acontecendo, e que por isso, deveria ter muita paciência, pois para Clara, Simone ainda era uma desconhecida. A garota não quis sair da casa em que cresceu, e queria ficar perto do Eduardo, que ela acreditava ser seu pai. Para evitar que Clara ficasse muito confusa, e que Simone se magoasse por não estar com a filha, Eduardo a convidou para morar na mansão com eles. Assim Clara não precisaria sair da casa, e aos poucos Simone poderia ir se aproximando mais da menina. Simone, sem hesitar, aceitou, afinal, não queria ficar mais nenhum segundo longe de sua filha. Com o tempo, ela e Eduardo se aproximaram ainda mais, e assumiram um relacionamento sério. Juntos, eles formaram uma família feliz e amorosa com Clara, que cresceu cercada de amor e carinho. Todos os dias, Simone agradece por ter tido a oportunidade de reencontrar sua filha, e espera que todas as famílias que infelizmente sofrem por algo parecido, possam ser iluminadas e abençoadas com um reencontro, conforme um dia ela foi. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!